Boa tarde, tudo bem? Aqui é o professor Humberto e hoje, nossa tarde, nós vamos conversar um pouco sobre o diagnóstico e a correção de sorriso gengival. Então eu escolhi esse tema, que eu acho que é uma dúvida frequente no consultório, na clínica, na faculdade, a respeito de como solucionar casos de sorriso gengival, né? Então a gente escuta com uma certa frequência, pessoal, sorriso gengival se trata com aumento de coroa clínica e esse tipo de situação. Então a ideia hoje é mostrar as diferentes causas do sorriso gengival e as diferentes opções de tratamento que a gente tem para eles, tá certo? Então, com uma breve introdução, pessoal, o que a gente precisa entender? Que um sorriso harmonioso ele é resultado, né, de uma combinação entre a forma e a cor dos dentes associado a uma correta proporção gengival e proporção labial, né? Então essa é a tríade que a gente considera para um sorriso harmonioso, um sorriso esteticamente agradável, né? E quando a gente pensa na linha do sorriso, os lábios eles são responsáveis por definir o que a gente chama de zona estética do sorriso. E eles vão classificar a linha do sorriso em baixa, média, alta e muito alta, né? Então essa linha entre os lábios, elas vão definir, como eu falei, a zona estética e vai classificar o sorriso em baixo, médio, alto e muito alto. Então, pessoal, segundo essa classificação de 84, nós tínhamos a classificação do sorriso basicamente em sorriso baixo, médio e alto, né? Onde o sorriso baixo era aquele sorriso onde nós tínhamos menos de 75% de exposição dos dentes anteriores, né? Ou seja, nós tínhamos menos, né, de 3/4 de exposição dos dentes anteriores. A linha de sorriso médio, onde a gente tinha de 3/4 a 100% de exposição dos dentes. E a linha do sorriso alto, aquele que a gente tinha exposição de 100% dos dentes anteriores, né? Então tínhamos a exposição total desses dentes anteriores, associado a uma exposição, uma faixa de gengiva, tá? Entretanto, pessoal, com o passar do tempo, essa classificação ela foi sendo mudada, né? E hoje a gente classifica as linhas do sorriso em baixa, média, alta e muito alta, né? Então, o que classificaria a linha de sorriso com uma linha de sorriso baixa? Aquela onde menos de 25% da gengiva interproximal está visível. Então, a gente não consegue enxergar aquela gengiva interproximal e nós temos ausência de margem gengival. Hoje nós classificamos a linha do sorriso como média quando nós temos de 25 a 75% de exposição da gengiva interproximal, né? Ainda com ausência de exposição da margem da gengiva. Aí a linha do sorriso é classificada como alta quando a gente tem mais de 75% dessa gengiva interproximal visível e parte da gengiva marginal exposta, né? Então levemente essa gengiva marginal aparente. E nós temos o sorriso classificado como sorriso com linha muito alta, né? O sorriso muito alto, aquele onde nós temos mais de 2 milímetros de exposição da margem da gengiva, né? Então nós temos exposição de margem da gengiva em toda essa região anterior, essa região de interesse, né? E o que esse tipo de sorriso gengival, esse sorriso, né, com mais de 3 milímetros de exposição, que a gente classifica como sorriso gengival, nos traz de consequência, né? O sorriso gengival ele pode estar associado a queixas estéticas do paciente, atrapalhando muitas vezes o convívio social, além de gerar uma baixa autoestima, né? Então, uma exposição de 3 ou mais milímetros de gengiva aqui, muitas vezes pode estar associada a essas três características.
o que torna para nós um interesse muito grande dentro da odontologia, pensando no reestabelecimento de estética, de autoestima e tudo isso que a gente procura no nosso paciente, né? E com que frequência será que esse sorriso acontece na população, né? O que eu devo esperar? Qual a prevalência que eu espero do sorriso gengival dentro da população? Os trabalhos mostram uma prevalência entre 10 a 30% quase de pessoas com sorriso gengival. E uma característica interessante é que esse sorriso gengival ele afeta mais mulheres do que homens. E um outro ponto interessante é que ele diminui com o passar da idade. E isso é atribuído, dentre outros fatores, por conta da perda de tonicidade, que faz com que o tecido muitas vezes caia e cubra parte dos dentes, né? E quando a gente pensa em um sorriso gengival, apesar de a gente caracterizar o sorriso gengival, aquele sorriso com 3 milímetros ou mais de exposição da gengiva, alguns trabalhos mostram que uma exposição maior do que 1 milímetro já seria considerada uma condição antiestética, né? Então, alguns trabalhos avaliam que uma exposição menor do que 3 milímetros já seria considerada uma condição antiestética, né? Esse trabalho interessante de 99, através de diversas imagens, mostrou para profissionais da área de ortodontia, para cirurgiões dentistas e para pessoas leigas. Então, qual seria o limiar para se considerar um sorriso antiestético, né? E a gente observa, segundo esse trabalho, que tanto para cirurgiões dentistas, clínicos gerais, quanto para pessoas leigas, um sorriso seria considerado antiestético quando tivesse mais do que 4 milímetros de exposição. Entretanto, os ortodontistas parecem ser mais exigentes e já consideram uma exposição de 2 milímetros uma condição antiestética. Esse trabalho, pessoal, publicado em 2017, muito interessante, ele avaliou algumas condições pensando na atratividade do sorriso, né? Então, pensando na idade, especificidade de gênero, atratividade e agradabilidade do sorriso. Então, o que esse trabalho fez? Através de algumas montagens feitas por computador, ele pegou imagens de um sorriso feminino com a imagem de um sorriso masculino e manipulou essas imagens, aumentando ou diminuindo a exposição de gengiva. Então, fez uma situação como essa. Então, uma imagem inicial de um sorriso feminino, ele aumentou essa faixa de exposição da gengiva e também fez o caminho inverso e diminuiu. E a mesma coisa no sorriso masculino, então aqui aumentando a camada, a margem de gengiva exposta e diminuindo. E o que esse trabalho concluiu? Que uma exposição excessiva de gengiva ela é percebida como menos agradável e menos atraente. E no gênero masculino, essa exposição excessiva de gengiva cria um aspecto de um sorriso feminino, né? Então esse trabalho mostrou alguns dados interessantes. Então, visto isso, pessoal, com base em toda essa importância e prevalência do sorriso gengival, é fundamental que nós, como cirurgiões dentistas, saibamos identificar, planejar e executar a resolução de um quadro de sorriso gengival, né? Então, nós temos que entender que um sorriso gengival ele pode se dar por diferentes maneiras, né? Então, será que uma imagem como essa, a causa do sorriso gengival é a mesma de uma imagem como essa, né? Então, será que a resolução clínica desses casos se dará da mesma maneira? E nós vamos ver que não. Então, quando a gente pensa em sorriso gengival, nas causas de exposição excessiva de gengiva a sorrir, a gente pensa basicamente em 3 fatores diferentes, né? Em tamanho e proporção e posição dos dentes anteriores. Além disso, a gente deve analisar comprimento e mobilidade do lábio, ou ainda a proporção, simetria da face. Então, para que a gente consiga dar um correto diagnóstico do fator causal de um sorriso gengival, a gente precisa analisar tamanho e proporção dos dentes,
comprimento e mobilidade do lábio, além de simetria e proporção da face. Então, com base nisso, pessoal, a literatura nos traz que nós podemos ter um sorriso gengival basicamente de 6 causas diferentes. Um sorriso gengival causado por hiperplasia da gengiva, um sorriso gengival causado por erupção passiva alterada, aquele causado por excesso vertical de maxila, por extrusão dento-alveolar, pelo lábio superior curto ou por uma hiperatividade do lábio superior, né? Então, essas 6 causas podem ser justificativas, podem ser as causas de um sorriso gengival. E, obviamente, se eu tenho 6 causas diferentes, é de se imaginar que o tratamento também seja de maneira diferente, né? Então, a primeira causa de sorriso gengival que eu quero abordar com vocês é a hiperplasia gengival, né? Então, a hiperplasia, como o próprio nome diz, nada mais é do que um aumento da gengiva, né? Então, é um processo inflamatório que é induzido por placa bacteriana. Ela é frequentemente associada a medicamentos sistêmicos, né, como bloqueadores de canais de cálcio ou anticonvulsivantes. Além disso, essa hiperplasia ela pode ser influenciada, ela pode ser exacerbada em predisposições genéticas ou ainda por questões hormonais, né? E nós temos que estar sempre atentos nesses casos àqueles fatores retentivos. Então é muito comum a gente ver aquele aumento gengival em pacientes que fazem uso de aparelhos ortodônticos, né? Então, obviamente, isso é um fator de retenção para a placa bacteriana. Então, isso pode sim estar alterando, né, ou ainda potencializando essa questão. Quando a gente pensa na resolução clínica de um caso de hiperplasia gengival, a gente pensa basicamente em 3 pontos distintos. O primeiro ponto, uma correta orientação de higiene. Então, é fundamental que o paciente saiba, consiga higienizar e manter aquela região livre de placa bacteriana, né? Uma vez que a gente viu que essa hiperplasia ela é induzida por placa. Então, muitas vezes, só o controle de placa já vai gerar essa diminuição do volume gengival. Caso não consiga estabelecer o volume gengival, muitas vezes a gente pede, se for aquela hiperplasia associada por medicamentos, muitas vezes a gente pede a substituição, a troca do medicamento, né? E por fim, para resolução, muitas vezes a gente tem que fazer uma gengivoplastia, né? Uma remoção daquele excesso de gengiva. O que é fundamental entender, pessoal, num caso de hiperplasia, naquele aumento inflamatório por conta de placa bacteriana, o ideal é que a cirurgia seja feita quando o nosso paciente já estiver controlando muito bem. A cirurgia deve ser feita com saúde gengival. Isso por quê? Porque muitas vezes, se você realizar a cirurgia gengivoplastia com a gengiva ainda inflamada, corre o risco de, no processo de cicatrização, quando aquela gengiva voltar a ter saúde, você causar, por exemplo, uma recessão gengival, tá? A segundo fator que causa o sorriso gengival, que acontece com uma certa frequência, é o que a gente chama de erupção passiva alterada, né? Então, aqueles casos de erupção passiva alterada, os dentes anteriores eles ficam com aquele aspecto quadrangular, né, aquele aspecto de dentes quadradinhos, de dente de leite. Então nós temos uma relação coroa de largura e comprimento menor do que 80%, né? Então fica com aquele aspecto de dente quadradinho. Esse trabalho, pessoal, é um trabalho muito interessante, foi realizado aqui em Maringá, e ele mostra o quê? Ele mostra que a erupção passiva alterada se caracteriza nada mais nada menos do que a falha da margem gengival em migrar no sentido apical, né? Então, basicamente, o que acontece, pessoal? Quando um dente está em um processo de erupção, a primeira fase, aquela fase onde o dente se desloca, né, do osso no sentido coronal até se tocar com o dente antagonista, a gente chama de processo de erupção ativa. Então o dente aumenta seu tamanho justamente por conta desse deslocamento do osso no sentido coronal. Em um determinado momento,
Esse dente ele se toca com o antagonista e passa por aumentar o seu tamanho através de um processo que a gente chama de erupção passiva. Então, nesse segundo momento, a gengiva, os tecidos periodontais, eles se deslocam no sentido apical. E quando a gente tem uma falha nesse processo de migração dos tecidos no sentido apical, é o que a gente chama de erupção passiva alterada. E isso acontece, pessoal, em uma prevalência de 12 a 42% da população. E os mecanismos que causam isso ainda não foram estabelecidos, né? Acredita-se que estejam envolvidos fatores genéticos. Esse é um caso, pessoal, esse é um caso que realmente a gente trata com gengivectomia associado ao deslocamento apical ou não, né? E muitas vezes, nesse caso, a gente tem que fazer o que a gente chama de osteoplastia, né? Então, associar a remoção de tecido ósseo. Então, esse é um caso que a gente consegue solucionar com o que a gente chama aumento de coroa clínica. E o que vai depender se eu faço ou não a minha remoção de osso, né? Isso vai depender basicamente da tipo de erupção passiva que o seu paciente apresenta, né? Então, será que ele tem erupção passiva alterada do tipo 1A, 1B, 2A ou 2B? Né? Aqui nessa imagem, pessoal, nós temos aqui elucidando bem fácil cada uma delas. Quando a gente pensa no tipo 1A, isso quer dizer o quê? Que o meu osso, a crista óssea, ela está distante da junção cemento-esmalte. Então eu tenho a preservação do que a gente chama de espaço biológico, ou hoje a gente chama de inserção tecidual supracrestal. Isso quer dizer o quê? Para eu solucionar um caso como esse, eu conseguiria fazer simplesmente a remoção de gengiva sem necessariamente tirar o osso. Eu não espero que eu tenha uma recidiva. Por quê? Porque eu tenho esse espaço preservado. Na classificação 1B, observem que a crista óssea ela está em íntimo contato com a junção cemento-esmalte. Isso quer dizer o quê? Se eu simplesmente fizer a remoção, a ressecção da gengiva aqui, eu devo esperar no processo de cicatrização que essa gengiva volte a crescer para o espaço, justamente pensando o quê? No reestabelecimento daquela área de inserção tecidual. A classificação 2A, entretanto, ela se difere da classificação 1A. Nesse caso, eu tenho sim a distância de 3 milímetros, então a remoção de gengiva teoricamente resolveria sem eu apresentar recidiva. Entretanto, nesse tipo de classificação 2A, eu não tenho muito tecido queratinizado. Observem aqui isso que vocês estão vendo ondulado, é a presença de tecido queratinizado. Observem que na classificação A eu tenho uma faixa ampla. Isso quer dizer o quê? Se eu faço a gengivectomia, o meu tecido não volta e eu ainda teria muito tecido queratinizado. Agora, na classificação 2A e 2B, eu tenho pouco. Isso quer dizer o quê? Que não seria interessante eu simplesmente passar a lâmina de bisturi aqui e cortar a gengiva para aumentar o tamanho do meu dente, porque eu removeria o tecido queratinizado, consequentemente eu teria uma região de mucosa. E a gente sabe que região de mucosa muitas vezes não é favorável pensando na estabilidade do tecido. Então esse é um caso que eu resolveria fazendo o que a gente chama de deslocamento apical. Então eu tentaria deslocar esse meu tecido aqui para baixo e não simplesmente cortando ele. Ficou claro? Então aqui para elucidar isso, pessoal, eu mostro esse caso, dois casos clínicos, onde aqui a gente pode observar essa paciente ao sorrir, né? Observem que ele tem um canino aqui numa posição relativamente favorável, entretanto os demais dentes anteriores com aquele aspecto quadradinho que eu falei para vocês, né? Então se vocês observarem nessa imagem aproximada, a gente vê justamente isso. A gente vê uma proporção inadequada, o canino numa proporção favorável e os demais dentes em uma proporção desfavorável, né? Então aqui, pessoal, medindo cada um dos dentes, a gente observa, por exemplo, que o dente 11 tem 9 milímetros de largura. Então nós deveríamos esperar que ele tivesse numa posição ideal 11 de altura. Entretanto, quando a gente mede, ele tem 7. Então ele está mais largo do que alto.
Isso acontece com praticamente todos os dentes, exceção do 13, como a gente falou, é o único que está na proporção ideal. Então, nesse caso, pessoal, a gente fez simplesmente a remoção de gengiva. A gente fez um raio-x e a gente verificou que não era necessária a remoção de tecido ósseo. Então, nós removemos a gengiva para o reestabelecimento e aqui vocês podem observar o antes e o aspecto em 8 meses, né? Então, o inicial em 8 meses, a gente observa a proporção dos dentes reestabelecida associada à saúde, né? E aqui é um outro caso, pessoal, onde aqui sim a gente precisou fazer o desgaste de osso. Então, se vocês observarem aqui os dentes com aspecto quadrangular, como eu falei, né? Então, um sorriso com essas características, né? Radiograficamente, a gente observa o quê? Que a crista óssea ela está em íntimo contato, ó. Ela está muito próxima da junção. Então esse era um caso que se a gente simplesmente tirasse a gengiva, a gente esperaria uma recidiva, né? Então a gente elaborou um determinado guia cirúrgico aqui para fazer as marcações, tá? E aí nós removemos aqui nessa altura a quantidade de gengiva. E após a remoção do que a gente considerava ideal, nós fizemos então o descolamento dessa gengiva para que a gente fizesse o desgaste de osso, né? Lembrando sempre que o osso deve estar em torno de 3 milímetros da junção cemento-esmalte. Então aqui nessa imagem a gente vê o osso muito próximo da junção e aqui após o desgaste, os 3 milímetros preservando em todos os dentes anteriores. Tá? Feito isso, a gente sutura, medica o paciente e faz o acompanhamento, né? Então aqui o pós-operatório em 7 dias, como vocês podem ver, bem favorável, né? E aí aqui o inicial, 7 dias, acompanhamento de 15 dias, inicial e 15 dias, 3 meses, cada vez melhor a cicatrização, né? E por fim, o acompanhamento de 6 meses, onde a gente observa uma situação bem favorável. Então, pessoal, esse trabalho ele mostra ainda um dado interessante para a erupção passiva alterada. Eles mostram que a cirurgia para esses pacientes geram, de maneira geral, uma alta satisfação do paciente e os pacientes relatam que fariam o procedimento novamente, além de recomendar esse tipo de procedimento. Visto a hiperplasia gengival e a erupção passiva alterada, a gente entra na terceira causa, que é o excesso vertical de maxila. Para que a gente consiga fazer um diagnóstico adequado de excesso vertical de maxila, é fundamental uma análise facial, né? E para fazer essa análise, a gente divide a face em 3 terços, no terço inferior, médio e superior. Então, os pacientes com características de excesso vertical de maxila apresentam o terço inferior maior do que os outros 2 terços, apresentando os dentes mais afastados da base maxilar. Então, como é feita essa análise? Observe, nós temos o terço superior, o terço médio e o terço inferior. Os pacientes com características de excesso vertical de maxila apresentam esse terço inferior maior do que os outros 2 terços. Vale lembrar ainda, pessoal, que esse terço inferior da face, por sua vez, a gente pode dividir em outros 3 terços, como vocês estão vendo na imagem, né? E o paciente com excesso vertical de maxila apresenta um aumento desse primeiro terço, do terço superior do terço inferior da face. Isso caracteriza o quê? Caracteriza um aumento de maxila, um aumento ósseo maxilar, né? Então esse é um paciente que a gente vai conseguir resolver fazendo aumento de coroa clínica ou pensando em remoção de gengiva? Não. Esse é um paciente que apresenta alteração esquelética, né? Então esse é um paciente que fatalmente está indicado a fazer o que a gente chama de cirurgia ortognática.
E a cirurgia ortognática, por sua vez, ela tem por objetivo devolver harmonia facial, harmonia dentária, oclusão funcional, saúde e estabilidade, né? Então, alguns exemplos famosos aí de pacientes com excesso vertical de maxila vocês já conhecem. A Regina Casé aqui, como vocês podem observar, o terço inferior aumentado e esse primeiro terço do terço inferior bem aumentado também. O mesmo com o famoso Ronaldinho. E o Ronaldinho Gaúcho também. Apesar que ele fez o tratamento estético e melhorou bem, mas, entretanto, a gente observa bem característico, né? E para elucidar isso, eu quero trazer dois casos para vocês. Então, esse caso aqui dessa paciente, eu vou falar no final da aula também, mas eu ressalto que os casos foram gentilmente cedidos, esses casos de ortognática, pelo professor Zana. Então, aqui nesse caso, a paciente do gênero feminino, né, de 24 anos, onde a gente observa ela que tinha como queixa principal, mostra muita gengiva no sorriso, né? Então a gente observa que ao sorrir ela realmente expunha muita gengiva. Quando a gente faz a análise facial dela, a gente observa o quê? Que ela tem esse terço inferior aumentado, né? Então caracteriza aqui um excesso vertical de maxila, né? E justamente por isso é uma paciente que foi indicada fazer cirurgia ortognática, como vocês estão vendo ali. Algumas imagens, não vou entrar a fundo aqui na cirurgia, né? Mas como vocês podem observar, no pós-operatório de 45 dias, uma situação bem mais favorável, né? Onde a gente observa uma exposição gengival bem menor. Além disso, essa paciente foi feita ainda uma protrusão mandibular, para melhorar esse perfil facial dela aqui. Então aqui em 11 meses, olhem a diferença, né? Então o antes e o depois, olha como fica bem mais favorável, né? Tanto nessa vista lateral, quanto no sorriso. E aqui é um outro caso de indicação de cirurgia ortognática. Essa paciente com queixas de sorriso gengival e assimetria de mandíbula, quando ela sorri, observem, a gente consegue ver claramente uma alta exposição da gengiva, né? E fazendo aquela análise facial, a gente observa que o terço inferior da face era maior do que o terço médio. Além disso, a gente observa o quê? Os padrões de normalidade da mandíbula, né? Então, característico de excesso de maxila. Então, aqui fazendo uma medição, olhem a quantidade de gengiva exposta, né? Então, alta gengiva exposta aqui. Então, essa é uma paciente que, novamente, não resolveria com simples casos de aumento de coroa clínica, né? Então, é uma paciente que foi indicada a cirurgia ortognática. Aqui vocês podem ver o pós-operatório de 60 dias, olhem a diferença, um aspecto muito mais favorável, né? O perfil também muito mais favorável. Aqui durante o sorriso, olhem a diferença, né? O paciente feliz da vida. Uma outra causa de sorriso gengival, pessoal, que a gente chama de extrusão dentoalveolar. Então, a extrusão dentoalveolar ela é característica pelo deslocamento do complexo dentogengival antero-superior. Então, basicamente, o que acontece é um deslocamento desse complexo no sentido coronal, né? E isso gera o quê? Normalmente, naqueles casos de discrepância no plano oclusal. Nesses casos, pessoal, o tratamento se dá através do quê? De intrusão, né? Então, nos casos de extrusão, não adianta eu querer aumentar o tamanho do dente, senão meu paciente vai ficar com um dente imenso. Então, nesse caso, o que eu devo fazer? Intruir, devolver aqueles dentes para a posição mais favorável. A quinta causa, pessoal, e a penúltima da nossa aula, pensando no sorriso gengival, é aqueles pacientes que apresentam um lábio superior curto, né? Então o lábio superior é curto e isso muitas vezes pode levar a uma exposição excessiva de gengiva, né? Então como que eu faço o diagnóstico? Eu faço uma medição simples com uma régua do tamanho do meu lábio. Então em mulheres o que eu espero? Um comprimento próximo de 20 a 22. E de homens, um comprimento entre 22 e 24.
Então, um comprimento menor do que 15 milímetros, por exemplo, caracteriza um lábio curto. Então, esse lábio, por exemplo, é um lábio que a gente observa que é bem curto. Nesses casos, pessoal, adianta alguma coisa mexer em gengiva, mexer em dente? Não. O problema aqui é o tamanho do lábio superior. Para resolver esses tipos de caso, nós temos duas maneiras básicas. A literatura sugere exercícios fonoaudiológicos ou ainda cirurgias plásticas para alongamento do lábio. Tá? E aí, pessoal, visto todas essas 5 causas, nós temos alguns casos onde você faz a análise da gengiva, está ok, não está com o tamanho aumentado. A proporção dos dentes está numa proporção adequada entre altura e largura. O lábio você mede e o lábio também está numa posição favorável. E os ossos estão favoráveis, não é um caso de excesso vertical de maxila. E mesmo assim, o nosso paciente, ao sorrir, apresenta exposição excessiva de gengiva. Então, nesses casos, pessoal, possivelmente a causa se está na hiperatividade do lábio. Né? Então, quando o paciente sorri, levanta muito esse lábio. Né? Então, isso é característico de um lábio hiperativo. E como eu posso ajudar no meu diagnóstico nesse tipo de situação? Como eu já falei anteriormente, você pode eliminar todas as causas anteriores e ainda fazer uma simples medição do lábio em repouso e o lábio ao sorrir. Essa diferença ela deve ser em torno de 6 a 8 milímetros. Então, se você mediu o lábio em repouso e mediu o sorrindo e diminuiu um do outro e deu uma diferença maior do que 8 milímetros, isso é característico de hiperfunção do lábio, tá? Então aqui, pessoal, olhem lá, nessa imagem é bem característica. Ó. Você mediu, o paciente sorriu, olha como diminuiu a altura. Isso quer dizer o quê? Nós temos uma hiperatividade desse lábio, né? O ideal, de maneira mais fidedigna, seria o quê? A gente verificar através de vídeos, como nessa imagem, né? Nesse caso, onde a paciente sorri, e aí a gente vê através do vídeo um caso onde a gente consegue uma maior precisão, tá? Então aqui algumas imagens que vocês podem ver, né? Então, mas o que causa essa hiperatividade do lábio? Basicamente a gente tem que pensar nos músculos responsáveis por elevar esse lábio, né? Então os principais músculos levantadores do lábio são os músculos levantadores do lábio superior e o músculo elevador do lábio superior e da asa do nariz. Então, uma hiperfunção desses dois músculos pode estar associado àquele sorriso gengival. Então, se eu sei que uma hiperatividade muscular pode causar esse tipo de coisa, eu consigo imaginar os possíveis tratamentos, né? Então, quando a gente pensa em possíveis tratamentos para esse tipo de situação, eu penso em aplicação de toxina botulínica, Botox, uma vez que eu sei que a hiperfunção é causada por um excesso do músculo, um excesso funcional daquele músculo. Eu posso pensar em um alongamento do lábio, posso pensar em remoção parcial do músculo, ou ainda numa cirurgia que a gente chama de reposicionamento labial. Então aqui é um caso onde a gente encontra nesse artigo uma miotomia, né? Então a remoção parcial do músculo. Então o acesso nesse caso aqui, esse caso de cirurgia feita por cirurgião plástico, né? Então o acesso intranasal ali, onde a gente identifica o músculo e faz a secção parcial do músculo. Obviamente com isso a gente diminui a exposição. O Botox pode ser utilizado? Pode, é claro que pode, é muito conservador. Entretanto, tem algumas desvantagens. Então, após 30 dias, a gente tem uma redução do grau de exposição, né? Só que, como a gente sabe, o Botox ele precisa do quê? Precisa de reaplicações. Então, a duração de 3 a 6 meses, depois a tendência é a exposição acontecer da mesma maneira e precisar de reaplicações, tá certo? E a técnica final, para concluir a nossa aula, a técnica do reposicionamento labial. Então essa técnica ela foi proposta no início dos anos 2000,
né, é a adaptação para a odontologia de uma técnica do Kochanowski, né? Então, basicamente, nessa técnica, o que era proposto lá nos anos 2000? Um retalho, uma remoção de uma faixa de mucosa, então tal qual vocês estão vendo aqui, sem remover músculo, simplesmente remover uma mucosa. Então a gente diminui a profundidade do fundo de sulco, né? E essa altura, em torno de 10 a 12 milímetros, a partir da junção muco-gengival. Então a gente tira uma camada de mucosa de molar a molar, né, a partir da junção muco-gengival. Então o passo a passo da técnica nesse esquema proposto pelo Lazarin, pela Jennifer e pelo Cleverson, como a gente pode observar, uma camada de mucosa que se estende de molar a molar a partir da junção muco-gengival, em torno de 10 a 12 milímetros de altura. Entretanto, pessoal, em 2013 foi proposta uma modificação para essa técnica, onde ao invés de nós removermos uma camada única de mucosa, a gente preservaria o freio, né? Então o freio nesse caso é preservado. Então, ao invés de tirar uma única camada, a gente tiraria duas faixas de mucosa, né? E uma outra alteração que foi feita, uma alteração importante para essa técnica, é que nesse caso a incisão ela não era mais na junção muco-gengival, mas 1 milímetro abaixo, ou seja, a incisão aqui se dava em gengiva inserida. Isso por quê? Para na hora da sutura a gente garantir uma estabilidade do tecido. Tá? Então essa cirurgia se tornou menos invasiva, com menor morbidade e melhor referência, porque se a gente tem o freio preservado, na hora de suturar eu tenho uma referência melhor, certo? Então aqui, pessoal, observem a diferença. Nesse caso eu não tiro mais uma camada única, eu tiro duas faixas, uma do lado direito, de incisivo até a molar, e de incisivo a molar do outro lado. E a incisão inicial aqui se dá não mais na junção muco-gengival, mas abaixo, em gengiva inserida. Isso para quê? Para que a gente tenha estabilidade. E aí nós temos como maior evidência científica para esse tipo de técnica, esse trabalho realizado pelo professor Cleverson, que avaliou o resultado da cirurgia para a correção de sorriso gengival em pacientes diagnosticados com hiperfunção do músculo. Então utilizou para essa pesquisa 13 pacientes e foi realizada aquela técnica modificada, ou seja, a técnica de preservação do freio. Então aqui algumas imagens do artigo, como vocês podem ver, e a gente observa o quê? Que como resultado nós temos uma diminuição da exposição, e essa diminuição ela é aproximadamente a metade da quantidade de gengiva. Então olha que interessante, né? Então, como conclusão, a técnica se mostrou efetiva. Então, pessoal, com base nisso, nessa técnica do reposicionamento labial, ela se vê indicada pelo sorriso gengival causada por hiperfunção labial. Excesso vertical de maxila não é a indicação ideal, como a gente já conversou anteriormente. O excesso vertical de maxila, a indicação primordial é a cirurgia ortognática. Entretanto, muitas vezes o paciente não quer fazer aquela cirurgia ortognática, por ser uma cirurgia muito invasiva. Então é uma opção, né? Ou ainda, pessoal, a gente pode associar o reposicionamento ao aumento de coroa clínica. E quando não está indicado, naqueles casos onde nós temos um severo excesso vertical, como eu falei, nesses casos a indicação é a cirurgia ortognática, ou ainda quando eu tenho pouco tecido queratinizado, ou ainda o fundo de vestíbulo muito raso, né? Então essas são algumas das contraindicações. Isso por quê? Porque essa técnica deixa uma cicatriz, pessoal. Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu posso prever o resultado dessa técnica? Posso. O Botox é uma maneira da gente prever mais ou menos o resultado. Uma outra opção é a gente suturar, anestesiar o paciente e fazer uma sutura, diminuindo o fundo de sulco através de uma sutura e mostra para o paciente, para ele saber se vai ser necessário, se ele vai querer fazer a cirurgia ou não. Então, para essa técnica, quais são as dicas que eu deixo para vocês? Utilizem muitas lâminas, né? Sempre que a gente vai trabalhar com a remoção de tecido mole, as lâminas se desgastam muito fácil. Utilizem esse afastador
e utilizem boas pinças de tecido. Então, no que consiste a técnica? Anestesia, né? Além disso, a gente faz uma incisão horizontal, como eu falei para vocês, uma incisão essa abaixo, né, da junção mucogengival, e 2 incisões verticais. Feito isso, a gente une essas incisões e remove aquele tecido, aquela camada de mucosa, tal qual vocês observam nessa imagem. Tá? Então, é uma cirurgia relativamente simples de se realizar. Feita essa remoção, a gente faz a sutura, deslocando todo esse tecido, diminuindo, né, o fundo de sulco, tal qual vocês observam na imagem. O fio de sutura você pode usar fio reabsorvível ou não, né? A indicação só, muitas vezes, eu não gosto de usar o nylon, porque ele tem a ponta que incomoda um pouco, então o pós-operatório pode ser desfavorável. Tá? Então, como recomendações para essa cirurgia, a gente prescreve normalmente um analgésico e um anti-inflamatório, antibiótico só se o paciente apresentar algum tipo de alteração sistêmica que justifique essa prescrição. Evitar o paciente de forçar o tecido, né, evitar sorrir e remover os pontos em torno de 3 semanas. Tá? Então essas são algumas das indicações pós-operatórias. Então a literatura nos mostra que a gente tem uma diminuição de 3 a 4 milímetros de exposição de gengiva, né? Entretanto, a literatura ainda é inconsistente quando a gente pensa em efetividade da técnica. Muita gente fala que essa técnica ela traz recorrência, e a literatura, de fato, ela tem acompanhamentos curtos e apresenta poucos casos de recidiva severa. E essa recidiva, normalmente, ela ocorre após 3 meses. Tá? Então, as complicações, as principais complicações associadas a essa técnica é dor e desconforto, acho que é por envolver qualquer técnica cirúrgica em si, a sensação de tensão no lábio, que é transitória, mucocele, que acontece na maioria das vezes se não remover aquelas glândulas expostas, e casos de formação de linha de cicatriz. Parestesias, a literatura, um trabalho relata, mas é muito raro. Né? Aí a gente pode associar o botox, pode associar a remoção de músculos também. Então, os casos clínicos, eu trouxe 2 casos para mostrar para vocês. Então, esse caso da paciente com uma exposição excessiva de gengiva. Como eu falei, nesse caso ele tem os dentes numa posição, num padrão adequado, ela tem tamanho de lábio adequado, padrão facial adequado, então o diagnóstico desse caso foi justamente hiperfunção. Então aqui a gente utilizou essa técnica, sutura, né? Então em 15 dias, 40 dias, então o inicial e 40 dias, em que ela sorrindo inicial e após a cirurgia, e aqui em 11 meses. Né? Então, se a gente analisa o inicial e 11 meses, é um resultado bem satisfatório. Tá? E por fim, pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui esse caso de uma paciente que fez um protocolo em uma determinada clínica. Então, ela não tem os dentes superiores, ela tem em cima 6 implantes, né? E observem aqui, sem a prótese instalada, que um dos implantes ele está considerado um implante muito coronal. Então, ao sorrir, sem a prótese, a paciente expõe esse implante aqui. Então, esse é um caso que dificilmente a gente vai conseguir reabilitar com uma prótese de tal forma a tampar essa exposição. A não ser que a gente faça um perfil de prótese que o paciente não consiga higienizar. Então aqui ela com uma PT. Então nesse caso a gente optou por fazer essa cirurgia, mesmo o paciente fazendo uso de protocolo, para quê? Para diminuir a exposição durante o sorriso e não expor aquele implante que foi posicionado numa posição muito coronal. Né? Então aqui antes com a prótese total, né, a PT antes e depois, e aí aqui a foto com o protocolo instalado. Observem que nós não temos a exposição daquele implante, então a gente considera que a cirurgia foi um sucesso. Tá certo? Então aqui, pessoal, só para concluir a minha aula, eu preciso agradecer essas 3 pessoas aí.
Professor Rafael aqui do lado esquerdo, que me ajudou na maioria dos casos, além de ceder alguns casos para essa aula. Professor William e o professor Gustavo Zana, que fizeram aqueles casos lindíssimos de ortognática para complementar ainda mais a aula. Tá ok? Muito obrigado, esse é meu e-mail, qualquer coisa eu estou à disposição. Um abraço a todos.